Prezados bebês, prezadas mães, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado a nossa Mãe Maria Santíssima. Neste dia, sexta-feira da Semana Santa, a primeira leitura é do profeta Isaías, narrando pela quarta vez o poema de um servo, o servo do Senhor. Neste quarto poema do servo, o servo é alguém que aparece esmagado, triturado, ferido, desfigurado, nem parece mais um homem. E por que ele é castigado assim? Por causa de nossos crimes, por causa de nossos pecados. O castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. E foi pelas chagas dele que nós fomos curados. Isso é do profeta Isaías, mas ele fala como se estivesse vendo Jesus sofrer. É por isso que São Jerônimo chamava o profeta Isaías o evangelista do Antigo Testamento. Como são ricos os detalhes que ele conta sobre a paixão de Jesus, sobre a sua morte e depois sobre a sua glorificação, porque depois da cruz este servo verá a luz. Luz aqui significa a glória da ressurreição. E ele fará justo inúmeros homens, porque pela sua obediência ele vai nos trazer a graça que a desobediência de Adão nos tinha feito perder. O Salmo 30 traz uma palavrinha que Jesus pronunciou na cruz. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E a segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Hebreus, fala que Jesus Cristo sabe ter pena de nós, porque ele experimentou tudo que nós experimentamos, menos o pecado. Qual é o melhor médico? É aquele que já teve a doença, que ele vai curar. Se ele já sofreu, ele tem pena dos pacientes. Jesus é esse médico. Ele sofreu todos os castigos devidos ao nosso pecado. Por isso ele é capaz de se compadecer de nós, de ter pena de nós. Portanto, nós devemos nos aproximar dele com confiança, porque ele agora veio para ser misericordioso para conosco. Antigamente, ele pediu ao Pai, com grande força, que ele fosse livre da morte. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E foi atendido, não deixando de morrer, mas ressuscitando depois da morte. Assim ele foi livre da morte. Ele foi atendido, mas não do jeito que a gente pensaria. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Embora ele fosse filho, Jesus é filho de Deus. Ele aprendeu a obediência pelo sofrimento. Se ele é Deus, o que ele tem a aprender? Como Deus, nada. Mas como homem, ele aprendeu o ofício de carpinteiro com São José. Aqui a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência. Como? Sofrendo. Como é maravilhoso o sofrimento. Ele faz tantas coisas em todos nós, até em Jesus como homem, o sofrimento trouxe algum benefício. Imagine para nós. E assim, obediente a Deus Pai, ele se tornou causa de salvação para nós que obedecemos a ele. O Evangelho hoje narra a paixão, quer dizer, o sofrimento de Jesus, segundo São João. São João não narra os pormenores das acusações contra Jesus. Por que Jesus morreu? Lendo aqui o Evangelho fica difícil entender. Ele é levado primeiro para o sogro de Caifás, que se chamava Anás. Depois ele é levado para o próprio Caifás, que era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote pergunta sobre a doutrina dele e ele fala: eu nunca falei nada em segredo, eu sempre falei às claras no templo, nas sinagogas. Pergunta àqueles que me ouviram, eles sabem. Assim deve ser o discípulo de Jesus. Deve falar aquilo que ouviu Jesus dizer.
Mas quando Jesus fez isso, um soldado deu uma bofetada nele. É assim que se fala com o sumo sacerdote? E Jesus perguntou: se eu falei mal, dize-me onde está o mal. Mas se eu falei bem, por que me bates? Depois, Jesus é levado para Pilatos, que não era judeu, era romano. Por que ele foi levado para Pilatos? Porque queriam condená-lo à morte. Pilatos havia dito: julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus tinham o poder de julgar as pessoas de acordo com a lei de Moisés, mas não podiam condenar à morte. Por isso, os judeus disseram: não nos é permitido condenar ninguém à morte. Se fosse permitido, eles iriam apedrejar Jesus. Mas como não era permitido, eles teriam que pedir a Pilatos para que condenasse Jesus à morte não a pedradas, mas pregado na cruz, como era o costume dos romanos. Assim se explica por que Jesus morreu elevado, levantado. Porque quem executou Jesus foram os romanos e não os judeus. Os judeus teriam apedrejado. Os romanos resolveram crucificá-lo. Agora que Jesus diz que a doutrina dele é pública e que ele não fala em segredo, Pedro dá um contra-exemplo. Quando perguntam a ele se ele é discípulo daquele homem, por 3 vezes Pedro diz que não conhece aquele homem. Mas era mentira, ele conhecia e tinha prometido dar a vida por Jesus. Na 3ª vez que ele disse que não conhecia Jesus, um galo cantou. Aí ele se lembrou: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O discípulo de Jesus não é quem tem vergonha dele, mas é quem sabe transmitir às claras o ensinamento dele. Quando Pilatos percebeu que Jesus era inocente e que estavam querendo entregá-lo à morte por inveja, ele resolveu fazer 1000 coisas para soltar Jesus, mas teve medo de soltar de uma vez só. E primeiro ele perguntou qual dos condenados à morte quereriam que soltasse, se Barrabás, que era um assassino, ou Jesus. Ele perguntou isso porque não queria ficar mal com o povo e esperava que o povo respondesse: soltem Jesus, que não fez nada. Mas aí ele se deu mal, porque o povo disse: soltem Barrabás, a Jesus não. Depois ele resolveu, para contentar os que odiavam Jesus, mandar flagelá-lo. E depois ele foi coroado de espinhos. E quando ele estava com a coroa de espinhos e com o manto vermelho, para zombar dele como se ele fosse um rei, Pilatos apresentou-o ao povo dizendo: eis aqui o homem. Mas ele nem parecia um homem, ele estava tão desfigurado. Pilatos pensou: quando virem a este homem tão ferido, vão dizer: agora já chega, não precisa mais matar, não. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o povo, vendo Jesus ferido, ainda quis dizer: crucifica-o, crucifica-o. Mas que mal ele fez? Crucifica-o. E como Pilatos insistisse em querer soltar Jesus, então os judeus tiveram mais um argumento: este homem aqui se faz rei dos judeus. E todo aquele que se faz rei é contra César, o imperador romano. Por isso, se tu soltas, tu és inimigo de César. Que confusão, hein? É tão simples soltar Jesus, mas Pilatos, porque está sendo covarde, busca 1000 caminhos tortos para fazer uma coisa que deveria ser reta. Não consegue libertar Jesus, não consegue soltá-lo, não consegue agradar aquela multidão e manda que ele seja crucificado. Qual é o crime dele? Temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. É o contrário, ele não se fez filho de Deus. Ele, que é Deus, se fez homem. E nós deveríamos não matá-lo, deveríamos agradecer a ele por isso, por ele ter se humilhado tanto. Mas quem tem raiva não enxerga, só quer matar. Quando Jesus foi crucificado, São João faz questão de mostrar que ao pé da cruz de Jesus estava sua mãe, e que Jesus disse a ela: mulher, eis aí o teu filho. Esse filho era João.
E Jesus disse a João: eis a tua mãe. Jesus, que estava morrendo, disse para João: toma conta dela. E disse a ela: toma conta dele. Foi naquele momento que Maria, Nossa Senhora, foi entregue a nós como mãe da igreja. Quando Jesus morreu, um soldado atravessou o coração dele com uma lança e saiu sangue e água. O sangue lembra a Eucaristia, a água lembra o batismo. A Eucaristia e o batismo fazem a igreja. Então a igreja nasceu do lado aberto de Jesus, assim como Eva saiu do lado de Adão. Adão estava dormindo quando Eva foi tirada da costela dele. Jesus estava dormindo o sono da morte quando a igreja saiu dele. Água e sangue, batismo e Eucaristia, que fazem a igreja. A igreja é a esposa de Cristo. Eva é a esposa de Adão. Depois São João fala que duas pessoas importantes foram socorrer Jesus depois da morte: José de Arimateia e Nicodemos. Os dois eram membros do Sinédrio, eram gente importante, mas tinham medo de falar a favor de Jesus, porque sabia que os seus colegas não amavam Jesus. Então, depois da morte, eles resolveram fazer uma obra de misericórdia. José de Arimateia tirou o corpo de Jesus da cruz e lhe deu uma sepultura. Nicodemos tomou perfume para colocar no corpo de Jesus, como os judeus costumavam fazer. Eles colocavam um perfume no corpo da pessoa morta para ela demorar a apodrecer. Aí fecharam o túmulo e todo mundo foi embora. Acabou assim. Agora temos que esperar o sábado, porque Jesus vai ressuscitar no domingo. Silêncio. Todo mundo agora presta atenção, porque o nosso Salvador e o nosso Criador morreu. O sangue dele foi derramado por nossa culpa e pelos nossos pecados. Foi um crime da parte dos homens, mas um grande amor da parte de Deus Pai e do próprio Jesus, que veio fazer a vontade do Pai. E como foi pela cruz que ele salvou o mundo, nós veneramos a cruz, nós beijamos. Nós não fazemos da cruz um deus, nem uma deusa, porque ela é um pedaço de madeira. Mas nós gostamos de beijá-la porque foi nela que Jesus salvou o mundo. Como hoje nós não vamos poder beijar, só o padre vai dar um beijo e depois o povo vai, de longe, inclinar a cabeça para honrar a cruz onde Jesus morreu. Nós vos damos graças, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. O céu estava fechado, agora com a cruz o céu se abriu, porque Jesus abriu as portas do céu com o seu sacrifício redentor. Redimir, você já aprendeu, é libertar alguém através de um pagamento. E Jesus nos libertou do pecado através do pagamento que foi o seu sangue. Livres do pecado, temos agora a graça, e no futuro teremos a glória, o céu, a visão de Deus face a face. Tudo isso são maravilhas que nós celebramos hoje. Vamos pedir a Maria Santíssima, aquela que ficou de pé até o fim junto de Jesus, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.